Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Bom, aqui nós vemos então que fala sobre os Herodes. Herodes não é um nome próprio, né? Não é um nome comum. Herodes era um título, como César, né? Teve os Césares. Não era apenas um homem, era um título. E Herodes não era diferente. E nós vamos ver aí, para você que gosta de anotar no seu caderno, anote aí, nós vamos ver alguns Herodes. O primeiro, Herodes o Grande. Herodes o Grande foi esse Herodes que ordenou a matança dos meninos em Belém. É o primeiro Herodes que a Bíblia ensina. Depois vemos então Herodes Antipas. Bom, depois da morte de Herodes o Grande, né, os domínios que ele tinha foram divididos aos 3 filhos, Arquelau, Filipe e Antipas, né? Então, o Herodes Antipas é o que aparece na época de Jesus, que matou João Batista e julgou também a Jesus. Bom, próximo seria Herodes Agripa I, que era filho de outro irmão de Herodes Antipas, chamado Aristóbulo. Foi esse que mandou executar Tiago e prendeu Pedro em Atos 12, né? Que é nesse capítulo que estamos vendo. Era então esse Herodes Agripa I. Bom, depois vem o Herodes Agripa II, que era filho do Herodes Agripa I. Foi o que ouviu Paulo quando ele estava preso em Cesareia, em Atos 25. Herodes sempre foram perseguidores de cristãos. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Bom, João Marcos é o autor de Marcos, né? Ele era sobrinho de Barnabé e discípulo de Jesus. Paulo e Barnabé o levaram na primeira viagem, mas ele ficou com saudade de casa e abandonou o grupo. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Bom, para você que gosta de anotar aí no seu caderno, Rode, né, ou Rode, significa rosa. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feito inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz. Bom, Tiro e Sidom eram súditos de Roma, assim como os habitantes da Galileia, então logo Herodes não podia guerrear com eles. Ao irritar-se com eles, podia então cortar suprimentos da Galileia e de outros países sob o seu comando. Porquanto
o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Bom, queremos encerrar este capítulo então, desejando que Deus abençoe